Oi, gente! Hoje vamos falar sobre cadeia alimentar e sobre a relação que existe entre os seres vivos. Bom, em um ecossistema, os seres vivos se relacionam entre si e com os elementos não vivos, certo? Nenhum ser vivo é capaz de viver isolado, pois a sua sobrevivência depende de outros componentes ambientais. A relação entre produtores, consumidores e decompositores estabelecem a chamada cadeia alimentar. Observe esta cadeia alimentar, é a mesma que está na página 141 da sua apostila. As setas partem do alimento em direção ao consumidor. Logo, vejam só, o capim é a comida da lagarta, a lagarta é o alimento do passarinho. Após a morte da ave, os decompositores entram em ação. Todas as cadeias alimentares começam com o produtor e terminam com o decompositor, certo? Temos um outro exemplo de uma cadeia alimentar. Nesse caso, a planta é comida pelo peixe pequeno e este é comido pelo peixe maior. Note que os seres decompositores também executam sua função em ambiente aquático. Agora é a sua vez. Nós vimos o exemplo de duas cadeias alimentares. Agora você vai desenhar uma cadeia alimentar que comece na água e termine na terra. Uma cadeia alimentar em que você seja um dos participantes. Bom, uma dica para a letra B. Nós somos o quê? Somos produtores? Não, nós não produzimos o nosso próprio alimento. Nós somos consumidores, ok? Então, na letra B, você vai ter que desenhar uma cadeia alimentar em que você esteja presente, ok? Procure na internet alguns exemplos de cadeia alimentar. Vejam com bastante atenção esses dois exemplos que eu acabei de mostrar que estão no livro também. E desenhe os seus dois exemplos de cadeia alimentar, ok? Agora vamos falar sobre a relação entre os seres vivos. Todos os seres vivos de um ambiente relacionam-se uns com os outros, tanto com os da mesma espécie como os de espécies diferentes. Existem relações positivas e negativas. As relações positivas são aquelas em que os seres vivos envolvidos não sofrem nenhum tipo de prejuízo. São também chamadas de harmônicas. Vamos conhecer algumas delas. Sociedade é onde os indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos com uma divisão de trabalho em prol do bem de todos, ok? Essa é uma relação positiva, a de sociedade, onde os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos com uma divisão de trabalho em prol do bem de todos. Querem ver exemplos? Olhem aí, abelhas, formigas, cupins, certo? Temos uma relação positiva de cooperação. Essa envolve seres de espécies diferentes que se unem para trocar benefícios. Olhem os exemplos. Pássaros que comem os parasitas de um boi, de um búfalo, de outros animais, por exemplo. Pássaro palito que come o resto de alimento preso nos dentes de jacarés, anêmonas e outros animais. Então, essa é uma relação positiva, então, uma relação de cooperação, onde um ser vivo ajuda o outro, certo? Temos também uma relação de mutualismo. O mutualismo é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes que em ambos são beneficiados pela interação. Exemplo, a abelha e outros insetos que polinizam as flores.
líquens, algas, fungos, por exemplo, cupins e os micro-organismos que vivem em seu intestino. Temos também as relações negativas. Bom, as relações negativas são aquelas onde há prejuízo para pelo menos um dos seres vivos envolvidos. Vamos conhecer algumas delas. Predação. Nessa relação, uma espécie ataca e se alimenta de outra. Exemplo, o leão se alimentando da carne da zebra, a coruja comendo o ratinho e a aranha se alimentando de um inseto. Temos o parasitismo. Nessa relação, uma espécie parasita se aloja no corpo de outra, causando-lhe danos. Exemplos, os carrapatos, as pulgas, piolhos, lombrigas, mosquitos. E o vírus? Bom, os vírus são seres muito simples e pequenos. Medem menos de 0,2 milímetro, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular, e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinária da autorreprodução celular. Ou seja, os vírus, eles invadem, certo? O interior da célula e se reproduz ali naquela célula. Alguns exemplos de vírus: Covid-19, né? Infelizmente estamos tendo que conviver com esse vírus. O vírus influenza, o vírus da hepatite, o vírus tantos outros vírus que nós temos por aí, certo? E temos também uma relação negativa de competição, quando seres de espécies diferentes ou da mesma espécie disputam territórios. Exemplo, por alimento, por luminosidade, por plantas. Agora, você vai responder os exercícios da página 143. Em sua opinião, a relação estabelecida entre a abelha e a flor é positiva ou é negativa? Por quê que a relação entre a abelha e a flor é positiva ou negativa? Quem é beneficiado na relação ali entre o gatinho e o rato? Qual deles que é beneficiado? Por quê? Você conhece outro tipo de relação entre os seres vivos? Qual? Então, qual outra relação? Que outros seres vivos que se relacionam que você conhece? É uma relação entre seres vivos. Essa relação entre eles é positiva ou é negativa? Faça o exercício da página 144. Nos primeiros casos da cooperação, pode-se dizer que os pássaros também ficam protegidos? Por quê? E nessa imagem, ela representa a relação existente entre um grupo de pássaros e um búfalo. Marque qual daquelas respostas ali é a correta. E por fim, digam se essa relação entre o pássaro e o búfalo é positiva ou negativa e por quê. Pesquise a respeito de outros seres vivos que mantêm uma relação positiva e escreva na sua apostila. Na página 146, vocês também têm alguns exercícios para responder. Os ratos, eles servem de alimentos para animais como corujas, gaviões, cobras e gatos.
Se esses predadores, corujas, gaviões, cobras, gatos, não existissem, o que aconteceria com a população de ratos presentes no mundo? Em sua opinião, diante da sua resposta aí que você deu na 12, o predatismo é bom ou é ruim para o equilíbrio, para equilibrar o ecossistema? Na 147 também tem questão para você fazer. Assinale a alternativa correta. Abelhas, cupins e formigas são seres que vivem uma relação positiva, conhecida como... A relação entre leões e zebras é entre um hipopótamo e uma ave que come os carrapatos dele. Então, existe uma ave e um hipopótamo, onde a ave come os carrapatos do hipopótamo. Que tipo de relação existe? Queridos, no início, quando Deus criou o mundo, todas as relações ecológicas eram positivas. Porém, com a entrada do pecado, toda a natureza sofreu as consequências. Mesmo com toda a mudança, ainda existe equilíbrio. Mas a Bíblia nos informa que no futuro, Deus irá restaurar a terra, fazendo novas todas as coisas, tornando-as perfeitas novamente. Que maravilha, né? Que Deus te abençoe. Vejam só. Fiquem com essa imagem de uma nova terra restaurada pelo nosso Deus. Beijo, até a próxima aula.